Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Hoje, dia 16 de julho de 2025, quarta-feira, para nós aqui, pessoal, 11h51 da noite, já é quase aí quinta-feira. Vamos começar, como de costume, analisando aqui o calendário econômico lá nos Estados Unidos. Tivemos apenas um evento mais relevante, saiu para nós mais cedo o índice de preço ao produtor, resultado de junho, veio zerado aí, né? A projeção feita pelos analistas de 0,2, porém não foi o suficiente, né, para ofuscar a performance das três principais bolsas, querendo ou não. Tivemos um dia positivo, ainda no radar a possibilidade de Jerome Powell renunciar ao cargo de presidente do Fed e também no radar a possibilidade, no próximo comitê do Banco Central Americano, a redução da taxa de juros básica do país. Então vamos acompanhando, aguardando aí novas sinalizações, justamente para identificar a possibilidade de influência aqui no mercado de renda variável. Então tivemos aí S&P subindo 0,32, Dow Jones alta de 0,53 e a Nasdaq, bolsa de tecnologia, uma alta de 0,25. Pessoal, no Bitcoin não foi diferente, né? Tivemos um dia operando no positivo, uma alta de aproximadamente 0,72. Neste momento para nós aqui, ó, preço a mercado 118.210 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem, após a análise, e quais são as perspectivas de movimentação do preço, já pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quinta-feira à noite. Então, pessoal, basicamente, mantendo aqui no tempo gráfico diário, fizemos algumas atualizações ao que tange as marcações, colocamos a marcação atualizada da nossa nova resistência aqui na proximidade aí dos 120 mil dólares, né? Mantivemos aqui na região em que estava o nosso suporte, próximo aí dos 115.200, e colocamos algumas condições, eventuais gatilhos, né, justamente para identificarmos, né, possibilidades de movimentação. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico para 4 horas, a gente colocou uma imposição aqui na proximidade da média de 20 períodos, a questão do fechamento de dois candlesticks acima para a possibilidade de buscarmos, né, a resistência aqui na proximidade dos 120 mil. Então, pessoal, quando eu menciono a condição para acionamento do gatilho, é fundamental que você acompanhe. A gente faz as análises aqui a cada 24 horas e muitas vezes a gente não consegue, né, gravar para vocês aqui, né, no momento em que de fato vai concretizar. Então a gente coloca justamente, né, para você entender o cenário, verificar e obviamente vai gerar oportunidade para você. E eu acho que esse exemplo aqui da condição que foi colocada, do acionamento do gatilho, fica muito evidente o funcionamento do jogo. Então a gente percebe aqui, pessoal, o primeiro candlestick ele fechou acima da média, indicando força. O segundo, a prevalência de volume comprador, ou seja, tivemos o acionamento do gatilho. E aí é batata, pessoal. Vai buscar o alvo pré-definido, né? Partindo de princípios e fundamentos básicos, né? Óbvio que as marcações elas não caem do céu, elas têm um significado. E aí de quebra, na abertura do candlestick, hoje às 9 da manhã, ainda fomos buscar aqui, pessoal, basicamente aí a região na qual iria estatar aí o movimento altista em blocos buscando o nosso alvo, né? Tecnicamente era uma resistência, a gente sabia da grande possibilidade de reação por parte dos vendedores, porque, pessoal, essa marcação atualizada ela faz alusão aqui, ó, a esses 2 dias. Aqui no caso da abertura de ontem e aqui no fechamento. Então, pode perceber que em muitas ocasiões vocês vão perceber com exatidão, né, a recusa de preço, considerando aqui
a resistência ou em sua proximidade. A gente trabalha com região porque muitas vezes é muito difícil a gente conseguir cravar de fato aí onde terá uma reação mais incisiva. Mas como a gente tratou aí a proximidade dos 120 mil, acho que ficou bastante claro, né, qual que era o intuito. E aí, quando a gente analisa aqui, a grosso modo, basicamente, tivemos a proximidade aí dos 120.100. Então, é sempre regiões, tá, pessoal? Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E você repara, inclusive, anteriormente, né, pessoal, quantas vezes o mercado veio buscar resistência aqui e recusou preço, né? E aí, somente na quarta tentativa, fazendo alusão a esse primeiro topo, segundo, terceiro, quarto, veio de fato a recusa de preço na nossa resistência, fazendo aí uma movimentação descendente. Então, novamente, eu friso a importância de você acompanhar as marcações aqui do canal, pessoal, das análises, justamente porque tem fundamento, tá? Então, quando a gente fez a atualização aqui, não é porque eu queria ou achava mais interessante, não, justamente porque eu vou colhendo, né, todas as evidências que são deixadas no gráfico e, obviamente, né, aplicando aí conceitos específicos, né, fundamentos e princípios básicos aqui do mercado, a gente consegue muitas vezes colocar aí boas referências de preço e trabalhar em cima delas, tá, pessoal? Então vamos lá, continuando aqui, pessoal, o que que a gente percebe? A gente teve de fato, né, a confirmação do gatilho. Então, quem ficou plugado aí, com certeza conseguiu pegar aí um range quase de 2.000 pontos, tá? Se você opera derivativos, por exemplo, e alavanca de forma responsável, com gerenciamento de risco, isso aqui, né, dá uma operação aí tranquila de mais de 50% a 100%, dependendo, né, da sua alavancagem. E aí, o que que a gente analisa daqui em diante, tá? Então, todo cuidado é pouco, pessoal. A gente, quando analisa aí de uma forma mais macro, aqui no diário, a gente já percebe que o volume vendedor prevaleceu na terça-feira, superou o volume de compra do dia de hoje. Então, isso é um ponto negativo. A gente percebe aqui uma retração por parte dos compradores, talvez fazendo alusão à abertura e fechamento desses 2 dias. A questão é, os compradores terão protagonismo para novamente tentar uma aproximação deste ponto de decisão? Então a gente vai tratar sim, pessoal, a resistência como ponto de decisão, seja para rompimento ou recusa de preço. Evidentemente, só que quando a gente analisa o tempo gráfico de 4 horas, a gente percebe aí até o presente momento, são quase 8 horas com ausência de volume comprador, pessoal. Então isso é um ponto significativo, né? Isso precisa estar no radar de vocês. É óbvio que temos aí mais 59 minutos até o fechamento deste candlestick atual. E se continuarmos nessa guinada, pessoal, com a ausência de volume comprador, inclusive o preço fechando abaixo da média de 20 períodos, vai dificultar a vida dos compradores, né? Principalmente para esses caras que tiveram uma primeira ação, que foi essa retração aqui, nesse ponto tecnicamente conflitado. Então, acho que vai depender muito do que vier de formação aí no próximo candlestick. A gente tem mais 59 minutos para acompanhar, pessoal. Agora, se eu tenho a confirmação, pessoal, de que irá prevalecer volume vendedor, de quebra fechando abaixo, posteriormente o que abrir a 1 da manhã mantiver abaixo, pessoal, ou um volume comprador simbólico inferior aos últimos 2 candlesticks, aí fica muito difícil a situação dos compradores, né?
para quem está esperando novamente uma cabeçada aqui na proximidade dos 120 mil. Então, acho que é um momento de acompanhamento, de supervisão. A gente tem um desafio bastante grande aí na mão dos compradores. É óbvio que, analisando de uma forma periférica, o cenário ainda é muito bom, pessoal. Lembrando que tivemos aí vários dias de alta e eventualmente o mercado corrigindo ou ficando em consolidação. É saudável, tá? Isso faz parte, né, para qualquer ativo plotado no gráfico de velas. Mas, né, o intuito do canal é que a cada 24 horas a gente tentar antecipar a movimentação do preço, trazendo aí um cenário completo, com bastante indicativos, justamente para que a gente consiga ter um alto grau de assertividade. Então, acho que basicamente esse é o cenário. A gente vai precisar acompanhar o fechamento deste candlestick atual aqui, pessoal, no tempo gráfico de 4 horas. E se não tivermos, né, uma reação por parte dos compradores, né, como eu mencionei anteriormente, já serão quase 8 horas, né, de ausência de volume comprador. E, obviamente, né, fechando abaixo da média. E o próximo, a mesma coisa, a gente vai buscar níveis inferiores de preço. E aí, obviamente, iremos coletar todas as informações que serão deixadas no gráfico para darmos continuidade aqui nos trabalhos, tá? Então, uma tarefinha de casa, cenário difícil aí para os compradores no presente momento, né? No cenário geral, né, pessoal? Olhando aí ou fazendo um voo de águia, né? A gente está basicamente fazendo aqui um voo de galinha, mas um voo de águia, o cenário ainda é bastante otimista, sem alarmismo, mas seguindo aqui o intuito do nosso trabalho, que é trazer para você a verdade, nada além da verdade, tá? Então, vamos ver como é que os compradores vão desempenhar nesses minutos faltantes. Lembrando, pessoal, perdendo aqui a região aí dos 117.700 aproximadamente, a gente pode vir buscar a região aqui dos 117 de uma forma até que mais rápida e pode haver sim um pullback, uma retração e vai depender muito, né, do que vier de formação aqui, pessoal, seja de candlestick, volume, estrutura de preço. Então acho que é um ponto válido salientar com vocês. E, obviamente, na ausência de indicadores positivos ao que tange o lado dos compradores, a gente vem buscar níveis inferiores, talvez também com uma reação, né, ou um pullback aqui na proximidade da máxima, né, deste candlestick de ontem. Obviamente, a gente vai tratar com mais carinho aí a proximidade dos 115 mil, que é a marcação de suporte, na qual iremos utilizar como referência também. Lembrando, pessoal, que quanto mais o tempo passa e o mercado vai se mantendo em níveis mais altos de preço, a média de 20 períodos no diário também vem se corrigindo, né? E isso também é muito importante, a gente manter a média aí, né, acima pelo menos dos 112 mil, né? E é óbvio que seria excelente, né, se a gente conseguir alcançar a sua correção para cima aí dos 115 mil. Então isso também é importante salientar. E eu acho que basicamente no gráfico é isso. A gente vai manter as mesmas marcações, tá, pessoal? Sem muitas alterações na análise de hoje. Eu acho que hoje é um cenário um pouco mais conturbado, né? Enfim, tem a carência aqui de algumas evidências. Acho que vai ser interessante acompanhar o fechamento deste carinha aqui, né, pessoal? Acho que aqui vai dizer bastante coisa. E é óbvio que amanhã a gente vai analisar tudo, né, que rolou aí pela madrugada, pelo dia completo e, obviamente, iremos, se for o caso, alterar alguma coisa, né, colher aí boas evidências e tentar antecipar
possibilidade de movimentação ou identificar níveis nas quais teremos, né, bastante conflito, bateção de cabeça, enfim, tudo isso é importante aqui para o nosso trabalho. Beleza, pessoal? Então é isso, vou encerrando aqui pelo gráfico, tá? Vamos ver se os compradores conseguem fazer aí alguma mudança significativa, né? Tá bastante complicado o cenário. A gente, de fato, tenta procurar alguma coisa aqui que seja, né, positiva, mas, né, vamos tratar da realidade, passar para vocês aqui com transparência, né, pessoal? Preto no branco e vamos dar uma olhadinha no livro de ofertas da Binance. Hoje acabou ficando fechado aqui o aplicativo, pessoal. Vamos abrir rapidinho aqui. E ver como é que se encontra o posicionamento de lotes. Também pode ser importante aí, principalmente nos pontos que fizemos menção na análise. Vamos esperar dar uma atualizada? Vamos lá, pessoal. Aqui pelo lado dos compradores, vejam só. Um livro totalmente pulverizado. Acumulação de lotes, pessoal, região de 115, região de 112, região de 110. Então, reforça principalmente aqui, tá? A gente tem a proximidade do nosso suporte no 115. Então, faz sentido, né, a gente ter uma maior acumulação de lotes neste nível. Região de 112 é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, atento a esses dois níveis. Lembrando que no meio do caminho aqui, na proximidade do 112, pessoal, nesses dois candlesticks a gente tem abertura e fechamento aqui, analisando aí no tempo gráfico de 4 horas, proximidade aí dos 113 e 200. É óbvio que se de fato o mercado vir buscar níveis inferiores, aqui a gente pode ter uma eventual retração, pullback, e óbvio que também é importante colher as informações que serão deixadas, tá? Vamos ver pelo lado dos vendedores agora. Bom, pessoal, pelo lado dos vendedores, também um livro bem diluído, talvez maior acumulação de lotes aqui na proximidade do topo histórico, quase 9 milhões posicionados para serem vendidos e, obviamente, região de 125 mil, ainda se mantém aquela barreira. Agora, para nós aqui, quase 39 milhões de dólares a serem vendidos a este nível de preço, tá? Mas aí estamos um pouco mais distante, o cenário no atual momento não favorece tanto, pelo menos por agora. E acho que é isso, então, pessoal. Vamos acompanhar juntamente, identificando aí os pontos que foram compartilhados. Acho que ficou bastante claro qual que é o cenário, tanto para os compradores quanto para os vendedores. E acho que é isso. A gente retorna amanhã para analisarmos aí juntamente tudo que rolou e quais serão, né, os próximos capítulos aqui no Bitcoin. Fechado? Então é isso. Vou encerrando mais uma análise aqui com vocês. Agradeço imensamente para você que está acompanhando nosso trabalho. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Seja no YouTube, no X, no LinkedIn, no Quai, no TikTok. Muito importante para que o canal consiga gerar mais engajamento, que os algoritmos comecem a trabalhar ao nosso favor e que possa, né, atingir aí o maior número de pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Beleza? Então, eu te desejo uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.